Hoje é quinta-feira, é dia de falar sobre segurança pública e prestação de serviço com os nossos amigos da Polícia Militar de Minas Gerais. É o quadro Polícia Militar com você, que tem recebido quinzenalmente os nossos amigos, da Justiça Militar. E o tema de hoje são os Conselhos de Justiça na Justiça Militar. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues. Ela é juíza de direito substituta do Juízo Militar. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, Pedro, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui inicialmente, representando o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. É um grande prazer e satisfação estar aqui com você hoje. Obrigado, o prazer é todo nosso. Vamos falar então sobre esse assunto e eu queria que você começasse explicando para o nosso ouvinte quais conselhos de justiça existem dentro da Justiça Militar. Então, Pedro, esse assunto é um assunto de extrema importância. A gente precisa difundir esse tema para a população, para compreender como a Justiça Militar funciona. Então, a gente possui dois tipos de conselho, o conselho permanente e o conselho especial. E tais conselhos, eles são responsáveis pelo julgamento dos militares quando praticam delitos contra outros militares ou contra a administração militar. O que vai diferenciar a atuação dos dois conselhos é que o conselho permanente, ele vai julgar os praças. São militares, de acordo com a lei orgânica, considerados praças, como sargentos, cabos, dentre outros. E o conselho especial é um conselho que lhe julga oficiais, como tenentes, majores, dentre outros, assim. Podemos citar também coronéis. Então, dependendo de qual patente, qual posto aquele militar ocupa, que será determinado se será um crime praticado, julgado por um conselho e especial ou permanente. Entendi. Agora, qual que é a composição desses conselhos? Você é juíza, você vai fazer ali alguns julgamentos, mas quais são os outros componentes aí desses conselhos? Então, Pedro, o Conselho Permanente de Justiça, ele tem uma duração trimestral. Ou seja, a cada trimestre é sorteado um conselho, a lei orgânica de cada estado pode modificar esse sorteio, pode durar 4 meses ou até mais, e ele dura 3 meses. Então, ele vai durar o processo, ele não necessariamente ficará durante todo aquele processo. O conselho permanente, ele pode iniciar com um, no meio do processo ser outro e finalizar com outro. Então, ele é feito através de um sorteio e ele é composto por um juiz de direito, que no caso sou eu, que presido esse conselho, um oficial superior e 3 oficiais do posto até capitão. Então, somos 5 pessoas que compõem esse conselho permanente de justiça, que irá julgar os praças. E aí eu ressalto que esse conselho, ele dura 3 meses, a cada 3 meses é sorteado, inicia um novo conselho, e ele irá acompanhar esse processo, não necessariamente todo. Lembrando que na Justiça Militar a gente é uma justiça muito célere e a gente tem a intenção de julgar o mais breve possível tais processos. Então, pode ser que um conselho permanente sim julgue o processo inteiro. Lá do outro, o conselho especial, que é o que julga oficiais em crimes contra militares ou contra a administração militar, ele é composto também por mim, que o presido, e mais 4 oficiais, que devem ser de posto superior ao do acusado, ou se de mesmo posto com uma questão de maior antiguidade. Então, para ser julgado, ele precisa do mesmo, de um posto superior ou maior antiguidade. E o Conselho Especial, ele tem uma peculiaridade. Ele acompanha este processo do início ao fim. Não importa o tempo. Não importa o tempo de duração. Então, se um Conselho Especial foi sorteado para acompanhar uma ação em que um coronel, por exemplo, ele é réu, ele vai acompanhar do início ao fim. E caso por algum motivo haja alguma nulidade, esse conselho ele deve ser reconvocado, chegou a um ponto de sentença, ele deve ser reconvocado para que sane aquela nulidade e julgue novamente. Diferente do conselho permanente, que caso ocorra alguma nulidade processual, o conselho que estiver atuando poderá julgar. E qual que é a competência desses conselhos? Os conselhos, Pedro, ele tem competência para julgar os militares em crimes militares. Houve uma extensão dessa competência a partir de uma lei de 2017, Os crimes militares hoje podem ser qualquer crimes previsto no ordenamento jurídico, desde que respeitado a legislação militar, praticados por militares, em atuação enquanto militares. E esses conselhos, eles possuem competência em crimes militares praticados contra militares ou contra a administração militar.
Por exemplo, se for um crime militar praticado contra um civil, não será julgado por um conselho, e sim por um juiz singular, que no caso seria eu. Somente sem o conselho. Então, o conselho possui competência para decidir tudo o que toca a este militar que praticou tal crime. Como, por exemplo, uma prisão preventiva, se houver, decisões a pedidos do Ministério Público, decisões cautelares, decisões se um recurso será ou não admitido. Então, tudo que tocar a este processo, se for um processo de militar, contra militar ou contra administração militar, caberá esse conselho. Eu dou o meu voto, que vai ser, cada um dos militares serão 4 militares mais eu, irá dar o seu voto. Não podemos ter empate, no caso, pode ser unanimidade, pode ficar 3-2, etc. Entendi. Agora, só para ficar claro para o nosso ouvinte, né, a gente também tem abordado isso aqui nas outras entrevistas, os tipos de crimes que são cometidos por militares contra a administração, contra a instituição. A gente falava, por exemplo, em deserção, né, a pessoa que desiste de ser policial, né, viaja para fora, ou então quem abandona o posto, né, no horário de serviço. São esses os crimes mais comuns? Os crimes mais comuns que a gente verifica na justiça militar é o crime de deserção. Realmente ele ocorre muito, principalmente de militares que evadem do país e alguns não retornam. Então, sim, o crime de deserção, o crime de abandono de posto, ele é muito frequente, mas existem outros delitos também bastante frequentes, como, por exemplo, a calúnia, a difamação, dentro da instituição, onde fere a hierarquia, a disciplina e fere principalmente a honra da instituição Polícia Militar. Então, temos muitos casos de crimes contra a honra dentro da instituição. Lesões corporais também a gente verifica, não só contra civis, mas dentro da própria instituição. Então, assim, é uma gama muito grande de delitos. Mas, se a gente for dizer do índice de incidência, deserção, abandono de posto, crimes contra a honra, ocorrem muitos. Entendi. E se um oficial, né, ou praça responderem pelo mesmo crime em concurso de agentes, vai haver somente um processo no Conselho Especial ou os processos serão separados? Pedro, isso é uma grande peculiaridade da Justiça Militar, que nesse caso a gente vai aplicar a questão da conexão à continência, que é um termo jurídico, mas é a ideia de junção desses processos. E tendo em vista que um oficial está agindo juntamente com o praça, o Conselho Especial será atraído pela especialidade dele, tendo em vista que ali teremos oficiais que irão julgar. Então, neste caso, excepcionalmente, o praça, né, que é a pessoa que possui a graduação de praça, ele será julgado por este Conselho Especial. Então, é uma exceção ao Conselho Permanente. Então, nesse caso, esse Conselho Especial irá acompanhar o processo do início ao fim, tanto do oficial quanto do praça. Uma dúvida que me surgiu, assim, agora até como ouvinte também, eu fico pensando, né, a questão da deserção. Porque quando um policial, alguém vai fazer um concurso para a polícia, né, tem todo um preparativo, né, geralmente tem, além da prova escrita, tem a prova física, né, tem que fazer aquilo tudo. E a gente sabe que, né, até conversando com os outros policiais que já estiveram presentes aqui, é até a segunda pele. É como se a farda é a segunda pele, é como se o policial ele tivesse nascido para aquilo. Mas é claro que as pessoas podem, né, buscar outras coisas ao longo da carreira. Eu quero fazer um outro concurso. No caso, aí o jeito certo, o policial, ele pediria dispensa, porque quando fala em deserção, parece que ele abandona e não quer nem saber disso mais. Mas o policial, ele tem que ser policial a vida toda, depois que ele passa no concurso, ou ele pode simplesmente falar, olha, não quero mais ser policial, então eu quero me desligar da instituição? Pedro, existem vários caminhos que leva ao desligamento dessa instituição, tanto Polícia Militar quanto Corpo de Bombeiros. A deserção é um delito tipificado no Código Penal Militar, em que esse policial, ele simplesmente desaparece sem avisar. Então, ele, nesse sentido... É um crime mesmo, né? Nesse sentido, ele não dá aviso, ele simplesmente some. É um crime tipificado. Lá do outro, é possível, sim, de várias formas. Por exemplo, ele pode pedir exoneração do cargo, ele não é obrigado a ser policial para sempre. As pessoas mudam de sonhos e mudam de objetivos. Sim. Então, ele pode verificar que em determinado momento ele não deseja mais aquele lugar, aquela carreira. Então, ele pode pedir para ser exonerado daquele cargo.
Outra possibilidade também que pode acontecer é o termo de aposentadoria, onde ele vai para a reserva, onde ele atinge o tempo necessário para isso, que ele pode ir para a reserva remunerada, ou até mesmo a reserva não remunerada em alguns casos que ele sai da instituição por outros motivos. Então, existem várias formas de você sair da instituição Polícia Militar, bem como ele pode praticar infrações disciplinares que não correspondem a crimes e serem exonerados por isso também. Então, há vários caminhos de se abandonar, não, mas de deixar de ser policial. Então, ele não necessariamente, se ele é policial hoje, ele vai ser policial para sempre. Entendi. Mas aí, em vez de praticar o delito de deserção, caso ele não queira mais, ele pode fazer o caminho correto, que é preciso exonerar. Em alguns casos, dependendo da condição do policial, ele pode pedir até uma licença não remunerada para fazer essa avaliação pessoal. Interessante, né? Entender esses meandros aí. Bem, a gente conversou com a doutora Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues, juíza de direito, substituta do juízo militar. Mais alguma coisa que a senhorita queira passar aqui pra gente, para o nosso ouvinte? Fique à vontade. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de difundir a nossa justiça militar, que é uma justiça... Ela é especializada, mas tão pouco conhecida. É um momento muito importante. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Obrigada. Muito obrigado. A gente que agradece aqui na Rádio Inconfidência. Às quintas-feiras, o quadro Polícia Militar com você. Na próxima semana, mais um assunto de interesse público e prestação de serviço para você ouvinte aqui do Gigante do Ar.